altura, que ligação é que tinha à Faculdade de Ciências? Bom, eu já era docente há alguns anos. Entrei para docente em 1969, em maio de 1969, e fazia parte do Conselho Diretivo. O Conselho Diretivo tinha uma constituição, digamos que muito democrática, não é? Porque era constituído por professores, por alunos e por funcionários, o Conselho Diretivo, propriamente dito, e eu era um dos professores. E, bom, eu era professor no departamento de Física da faculdade. Como é que o professor soube do incêndio? Como é que foi receber a notícia? Isso foi assim um pouco, enfim, difícil, digamos assim, porque já passava bastante também à noite, eu não sei bem a que horas eram, mas provavelmente 2 da manhã, mas vocês provavelmente sabem exatamente qual foi a hora que deflagrou o incêndio, mas recebi um telefonema do então diretor-geral do ensino superior, que era uma pessoa que eu conhecia, que era o professor, nessa altura, era o professor Eduardo Marçal Grilo, e ia dizer, Filipe e tal, e estremunhado, não é? E já um problema na faculdade e tal, eu fiquei espantado. E, bom, e depois lá me foi explicando que havia um incêndio, não é? E, evidentemente, eu vesti-me à pressa e parti imediatamente para a faculdade para ajudar e para ver como é que se podia resolver o problema. Como é que foi? Com o impacto quando chegou? Como é que foi? Bom, foi impressionante, quer dizer, mostra bem que as coisas que se constroem durante muitos anos podem desaparecer em pouco tempo, não é? E estamos a falar não só de edifícios, enfim, deparei-me com um cenário muito dramático e que revela bem como edifícios e monumentos que se levam muitos anos a construir e que têm uma importância muito grande para a sociedade, podem ser destruídos em pouco tempo, não é? E então o fogo já se sabia que tinha começado nos pavilhões que havia no antigo claustro daquele edifício, uns pavilhões que eram de madeira, onde havia sobretudo aulas de matemática, mas não só, e pronto, e tinha-se propagado àquela ala do edifício, ou seja, a ala norte, e tinha-se propagado também para a parte da física e a parte do museu, não é? A parte do museu. Portanto, tudo aquilo que estava à volta do claustro. E a nossa primeira, enfim, uma das nossas preocupações foi a de evitar que o incêndio se propagasse para a parte da química, porque o laboratório de química tem uma série de substâncias que são algumas delas até explosivas, mas também radioativas, porque a Faculdade de Ciências foi um dos primeiros locais em Portugal, se não o primeiro local em Portugal, onde se fizeram investigações sobre os radioisótopos. Houve uma professora da Química, chamada professora Branca Edmia Marques, que trabalhou com a professora Marie Curie e que trouxe amostras de rádio e de outros exemplares radioativos e, enfim, e portanto era extremamente perigoso se atingisse a parte da química. Portanto, foi uma situação extremamente difícil. Um dos grandes problemas foi que, e isto mostra que, por vezes, no nosso país há uma certa dificuldade de planeamento, porque os portões do edifício não permitiam a entrada dos carros de bombeiros modernos. Portanto, permitiam a entrada dos carros de bombeiros do século XVIII e do século XIX, enfim, não sei como é que eram, mas não os do século XX. E a certa altura a situação era de tal modo complicada que se resolveu, já não sei se fui eu, enfim, fomos nós que estávamos a procurar controlar o incêndio, ou, enfim, a ajudar a controlar o incêndio,
que decidimos telefonar, talvez tenha sido até da parte do Ministério da Educação, já não me lembro bem, mas o facto é que se contactou com a Presidência da República para ver se poderiam vir forças militares para ajudar. E assim foi, e acontece que o Presidente da República dessa época acabou por estar presente, o General Ramalhianes. Eu estive com ele durante a visita que fez, naquela visita, enfim, naquele momento. E, portanto, foi uma noite extremamente difícil, uma noite bastante dramática, muito dramática, em que se perderam coleções valiosíssimas do Museu de História Natural, também muitos livros, sobretudo no departamento de Física, mas também de Matemática, creio eu. Portanto, foi uma perda muito grande para a faculdade, para a universidade, para o país. Professor, e no caso da Física, houve algum trabalho seu que tenha ficado danificado, ou qual foi o impacto no seu trabalho em si? Eu creio que se acabaram por salvar. Eu já tinha nessa altura várias pessoas a trabalhar comigo, a fazer doutoramento. Era o caso precisamente da professora Neiró. Mas eu tinha já várias pessoas a trabalhar comigo, a fazer doutoramento, e lembro-me que ela estava extremamente preocupada, mas conseguiu salvar a tese. Já não me lembro bem em que circunstâncias, se ela tinha outras cópias, mas as nossas condições de trabalho eram realmente muito difíceis. Nós fazíamos trabalho teórico, mas esse trabalho teórico era feito numa sala que era uma sala de laboratório, porque não havia gabinetes propriamente. Havia muito poucos gabinetes e, portanto, não chegavam para... Nessa altura era uma fase de expansão, não é? Uma fase em que se contratavam docentes e, portanto, enfim, o número de alunos também estava a crescer, uma fase diferente da atual. De forma que, depois do incêndio, houve que resolver o problema de manter as aulas a funcionar. E aí foi, mais uma vez, o Diretor-Geral do Ensino Superior e, certamente, o Sr. Ministro, da altura, que arranjaram a maneira da faculdade se deslocar temporariamente para um edifício que era na 24 de Julho, que era do Ministério da Educação, salvo erro, nessa altura. E depois também havia o problema dos centros de investigação, não é? Dos centros de investigação, para onde é que vão os centros de investigação? E alguns centros de investigação foram, devido a esse incêndio, para o complexo interdisciplinar, que é na Avenida Gama Pinto, e ficaram lá. Agora o complexo já não tem centros de investigação, portanto está a ver, tudo se vai transformando. Exatamente. Eu ia perguntar também como é que viu depois, no ensino e na investigação, como é que a faculdade se ergueu, não é? Como é que ganhou forças e como se assistiu a isso? Sim, repara, no fundo as crises têm sempre, como se diz em chinês, não é? As crises têm sempre um aspecto positivo, porque incentivam as pessoas a lutar e a contrariar os efeitos negativos da crise. E, portanto, creio que foi isso que se passou, e tivemos o apoio do Governo da altura, não só para ter instalações para continuarem as aulas para os alunos, mas também instalações para os centros de investigação. E foi uma coisa boa, creio eu, termos os centros de investigação terem ido aqui para o campus da Universidade de Lisboa. E também creio que foi algo que acabou por contribuir para acelerar a mudança da faculdade desde a Escola Politécnica, enfim, onde houve muito boas memórias, muitas gerações têm boas memórias desse edifício, do Jardim Botânico. O Jardim Botânico era muito romântico, não é? Para se namorar, não é? Etc. É um sítio agradável e é um sítio muito bonito, não é? Quer dizer, é um Jardim Botânico muito rico em espécies, é dos jardins botânicos mais interessantes, não é? Que há no sul da Europa, por causa da sua exposição, não é? Tem uma exposição voltada a nascente e, portanto, tem uma grande variedade de espécies. E portanto, foi essa transição que se deu. Creio que o incêndio colaborou para um evento dramático,
que apesar de tudo, acabou por contribuir para essa transição para novas instalações e para as instalações que temos hoje, que também foi toda uma saga, não é? Termos até chegarmos a este ponto com estes edifícios todos, não é? Mas felizmente já temos este edifício a funcionar. Sentiu aqui um espírito de equipa entre as pessoas? Sentiu aqui a vontade de erguer por parte dos pares? Sim, com certeza, sem dúvidas. Havia uma grande cooperação entre todos e um grande sentido do dever, não é? E da necessidade de resolver o problema e de manter a instituição a funcionar, e portanto foram momentos nesse aspecto bastante gratificantes, mas foi uma grande perda, sobretudo das coleções, não é? Das coleções e do edifício, mas o edifício já está todo reconstruído, não é? Mas as perdas das coleções foi algo que é irrecuperável, não é? Porque foram coleções, algumas que foram obtidas nos territórios ultramarinos e que foram os portugueses os primeiros que trouxeram e que tiveram contacto com essas espécies, não é? Como europeus, não é? Nessas zonas, sobretudo no Brasil e em África. Mas enfim, quer dizer, tudo isso acabou por resolver e penso que o museu agora já está a caminho de ser um museu interessante e atraente. Muito bem. Professor, não sei se tem alguma coisa mais a acrescentar, se quiser dizer... Não, só uma nota. Sim, claro. Perfeitamente pessoal, é que os sapatos que eu utilizei nessa noite ficaram destruídos. Ficaram destruídos porque com a água que havia por todos os lados, não é? Porque evidentemente estava sempre a entrar dentro de água, não é? Exato. Com os pés dentro de água e os sapatos ficaram desfeitos, não é? Quer dizer, não aguentaram aquela noite. Mas esse é só um pormenor. Mas é um pormenor muito interessante. Portanto, o professor esteve mesmo no local e mesmo... Sim, estive toda a noite. Quer dizer, eu estava de facto deitado, não sei exatamente que horas eram quando tive o telefonema, mas depois, evidentemente, não dormi mais, não é? Nessa noite.